Olá, sejam bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram no canal. Nós tivemos um aumento significativo e ainda pedindo para que você que ainda não se inscreveu, se inscreva, dê seu joinha caso goste, clique no sininho para todas as notificações. Sejam todos e todas muito bem-vindos aqui no canal Professor Cido Assis. Eu quero tratar aqui hoje com vocês sobre o significado, a importância, né, os fundamentos do que comumente, né, é chamado de socialismo e comunismo. E tentar trazer aqui para vocês, assim, muitas ideias, né, que são jogadas de modo especial pelo pessoal da extrema direita, né, que são seguidores da extrema direita nas redes sociais, e também o próprio presidente da República aqui do nosso país, que acaba fazendo assim certos julgamentos, né, assim atribuindo, por exemplo, quem é contra, né, o seu governo, ou quem faz crítica, por exemplo, ao seu governo, como se fosse comunista. Então, é comum nós vermos assim, às vezes, pessoas que não têm nada a ver, né, que são pessoas que nem são de esquerda, só porque faz uma crítica ao presidente já vira comunista. A Rede Globo virou comunista, né? A China é atribuída também como comunista, né? A vacina chinesa é uma vacina comunista, que o comunismo está querendo tomar conta do mundo, o comunismo está querendo tomar conta do nosso país, então não pode deixar, tem que barrar esse comunismo. Será que esse povo tem razão, né? Vamos tentar entender essa história. Pois muito bem. Socialismo e comunismo, as teorias, né? Ou eu costumo chamar assim que são projetos de sociedade, né? Eu não considero que são apenas teorias, ideias, né? Existem ideias, teorias e tudo mais, mas eu considero como se fossem projetos de sociedade. O socialismo e o comunismo. O socialismo e o comunismo, né, são esses projetos de sociedade, como eu disse para vocês, que foram assim muito bem elaborados, muito bem trabalhados, né, por dois importantes pensadores chamados de Karl Marx e Engels, né? Dois pensadores alemães que têm uma diversidade de obras escritas que exerceram uma influência muito grande na nossa sociedade, que foram os responsáveis, para vocês terem uma ideia, por algumas revoluções, né, que aconteceram no nosso mundo. A mais famosa é a Revolução Russa de 1917, né? Então são dois pensadores assim que têm uma importância muito grande, tá? E que vale a pena, né? Vale a pena, inclusive, lermos, né? Se tivermos a oportunidade de ler. O Capital é uma das suas obras assim mais conhecida, né? Mas tem Ideologia Alemã, tem uma série de outras obras que também são importantes para poder compreender muito bem o que está assim introjetado dentro das teorias, né, das concepções assim chamadas de marxismo, né? Muito bem. Como é que é assim o fundamento do socialismo e como é que é o fundamento do comunismo? Primeiramente, eu quero explicar uma coisa aqui para vocês. O socialismo e o comunismo, eles não são em si a mesma coisa, não acontecem ao mesmo tempo, tá? São projetos de sociedade em momentos históricos diferentes, né? Então, por exemplo, uma sociedade onde foi implantado, por exemplo, o socialismo ele tem por exemplo, uma forma de governo, né? Uma forma de sociedade, né? De vivência social e tudo mais, de vivência política, muito diferente, por exemplo, do comunismo, tá? O que iguala assim, o socialismo e o comunismo são as intenções, né? São as perspectivas, né? São assim os objetivos, as lutas, né? Que em si elas se comungam. Por exemplo, a questão as chamadas injustiças sociais. Onde é que está presente as injustiças sociais dentro das concepções socialistas e comunistas?
Porque assim, o socialismo e o comunismo, eles têm como meta, né, assim, muito diferente, por exemplo, do projeto capitalista, de valorizar a classe trabalhadora, a classe mais pobre, a classe mais sofrida. Tá? Isso porque tanto Marx quanto Engels, o Marx, né, ele viajou bastante, ele esteve até final da sua vida, por exemplo, ele esteve na Inglaterra, ele acompanhou a chamada Revolução Industrial, né? Os dois fizeram esse acompanhamento e viram que com o surgimento das indústrias, das fábricas, aquela coisa toda, havia uma grande quantidade de trabalhadores que sofriam, que trabalhavam muito, né? A chamada carga horária, por exemplo, de trabalho, né? Desses trabalhadores que são os proletariados, né? Que era classificado por eles, era assim uma coisa terrível, né? Terrível. A condição de vida deles era uma condição de vida muito difícil, porque esses trabalhadores, eles ficavam numa maior parte da vida deles, né, de suas vidas, dedicando mais o trabalho. E o que foi percebido é que esses trabalhadores, eles não recebiam um salário justo, eles não conseguiam receber um salário justo. E em contrapartida, as empresas, né, as indústrias, né, para quem, por exemplo, esses trabalhadores se dedicavam, trabalhavam aquela coisa toda, esmurrava todos os dias, né, esses empresários, eles cresciam cada vez mais, eles se desenvolviam cada vez mais, eles ganhavam cada vez mais. E outra coisa também que foi percebido assim, essas pessoas, né, que aí foi classificada como a classe burguesa, né, uma classe, né, uma classe burguesa, classe capitalista, eram pessoas que têm assim um bem-estar social, né, uma vida que esbanjavam, né, em contrapartida, esses trabalhadores que viviam, né, assim, grande parte da sua vida mais dedicando ao trabalho, não podiam usufruir das mesmas condições e tudo mais que essa classe mais rica, né, da sociedade usufruía. Então vejam bem para vocês verem a percepção que foi de Marx, né, de todo esse tipo de situação. E uma outra coisa também diz respeito à divisão social de classes, né? Então o que aconteceu? O Marx e o Engels, eles foram percebendo que a nossa sociedade, que a sociedade capitalista, cada vez mais ela foi assim fortalecendo uma divisão social de classes, né, na nossa sociedade, a tal ponto de que essa classe mais baixa, né, que era dos trabalhadores, a classe dos proletariados, elas foram crescendo cada vez mais, né? Então ela era assim muito crescente, significava que você tinha um pequeno grupo que se ascendia, que se enriquecia cada vez mais, e uma grande parte da população que se empobrecia cada vez mais. Então, a injustiça que eu estou tratando aqui é dessa injustiça. Então, esses pontos aqui são importantes para nós compreendermos esse entendimento sobre o socialismo e o comunismo. Foi por isso, então, que tanto Marx quanto Engels, eles previam o seguinte, que a classe mais rica, né, a classe alta, né, dos burgueses, dos capitalistas, eram classes eram a classe poderosa, né, que tinha força, né? E quando a gente está falando em força, força mesmo, força de guerra, força de luta, força de aparato, por exemplo, da polícia, do exército e assim por diante. Então, as lutas, né, dos trabalhadores acabavam se tornando muito difíceis. Por isso que dentro de uma concepção marxista, a questão da revolução ela tem uma importância muito grande. E a revolução que foi tratada mesmo tanto por Marx, né, quanto por Engels, eles não viam outra possibilidade, era que os trabalhadores se unissem mesmo, né, e de alguma forma esses trabalhadores pudessem, por exemplo,
retirar do poder, né, ou a força, não sei como, né, a retirar do poder esses poderosos, né, que estavam dominando, né, porque só assim seria possível, então, a implantação desse projeto que eu estou dizendo que é o projeto socialista de sociedade, né, o projeto socialista e também, posteriormente, o comunismo. Então, só para vocês poderem entender, né, essa situação. Com o passar do tempo, é claro que quando a gente fala em marxismo, marxismo não se refere apenas só a Marx e Engels. Nós tivemos uma série de outros marxistas, né, de pessoas que foram reelaborando, que foram repensando, né, os projetos de sociedade. Por isso que dentro desse campo da linha da revolução, a própria concepção de revolução foi mudando também de acordo com o tempo, né? Então hoje já existe também uma concepção de revolução que não necessariamente os trabalhadores precisam, por exemplo, pegar em armas para poder derrubar, né, a classe poderosa. Então, por isso que é também utilizado o meio político, né? Por isso que é utilizado as mobilizações, as manifestações, tá? Para poder fazer frente a esse poder que está aí dominando, né, o país, tá? Um outro entendimento também assim sobre o socialismo, que eu penso assim que é importante entendermos assim, diz respeito à chamada propriedade privada. O socialismo e o comunismo, eles são contra essa propriedade privada, no sentido de que não é possível, por exemplo, admitir que uma família, né, uma pessoa, uma família, tenha, por exemplo, milhares de hectares de terra, enquanto uma grande quantidade de pessoas não possui nenhum pedaço de chão. Aí eu queria só contar uma história aqui bem rápido para vocês, que assim, quando eu já visitei muitos assentamentos, mas em muitos assentamentos que eu já fui, assentamentos onde você tem em torno de cento e tantas, por exemplo, famílias, 200 e poucas famílias naquele assentamento, é até importante você fazer essa pergunta. Quem que era o dono, por exemplo, dessas terras todas aqui? É comum, né, as pessoas ali dizer o seguinte: uma família, família fulano de tal, não sei o que era dono, por exemplo, dessa terra. Ali você vai entender essa situação que que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Quer dizer, é uma injustiça tão grande, né, você ter uma família, né, uma pessoa, né, que tem milhares de hectares de terra, né, que domina aquela região toda, enquanto você tem 500 mil e mais de, não sei, 20 mil famílias, 50 mil famílias, que não tem um pedaço de chão para poder plantar, né? Então, a luta, por exemplo, do socialismo e do comunismo por exemplo, o socialismo pela reforma agrária, e a luta pela reforma agrária é para você poder, por exemplo, né, isso é mais do que lógico, você romper com esse tipo de injustiça, porque não existe nem nada que possa, por exemplo, explicar, né, esse tipo de situação, justificar que uma família tenha grande quantidade. Para encerrar aqui, que já está longo o vídeo, o que nós temos então em muitos países que muita gente chama de comunista, por exemplo, que a União Soviética é comunista, que a China é comunista, que Cuba é comunista, eu vou dizer para vocês, esses países são países socialistas e não comunistas. O que eles têm lá são partidos comunistas. A gente não pode confundir as coisas. Eu quero dizer para vocês uma coisa e vamos aprender aqui, gente. Não existe comunismo em lugar nenhum. E a meu ver nunca existiu em lugar nenhum, né? Nem na China, nem em Cuba, nem, tá? Porque o comunismo é uma etapa posterior ao socialismo. O que se tem é o socialismo. Um país comunista, você não teria o Estado, você não teria o governo. A situação política, a organização social de uma sociedade comunista é muito diferente do que a gente vê por aí que nós estamos chamando de comunista. Por isso que tudo que é jogado, que é falado pela extrema direita é desinformação, tá? É fake news, tá? Até a próxima vez, obrigado por hoje.